entre 14 e 17 anos e atuaram como deputados estaduais durante uma semana. Eu estou falando dos jovens do Parlamento Juvenil, um projeto da Alerj que existe desde 1998 e permite que estudantes da rede pública estadual de ensino exerçam atividades do dia a dia de um deputado. Este ano foi realizada a 9ª edição e eu estou recebendo aqui no estúdio alguns dos participantes desse projeto para contar como foi essa experiência. Quem está aqui comigo também é o deputado estadual Anderson Nogueira, que coordenou o Parlamento Juvenil deste ano. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, deputado. Deputado, eu queria começar falando com o senhor da questão da seleção de quem participou esse ano. A gente bateu o recorde esse ano, né, de inscritos, foram 515 inscritos. Então, quem está aqui foi muito merecedor, né, porque teve uma grande concorrência. Como é que foi o trabalho essa semana? Foi muito trabalho, né? Você sentiu essa animação deles? Olha, eu vou dizer que já estou com saudade deles, né? E foi muito emocionante, marcante para mim ter essa experiência com eles. Nós preparamos uma 9ª edição que muitos consideraram ex-parlamentares, as pessoas aqui da casa que abraçam a causa da comunicação, da limpeza, da segurança, todo mundo falou assim, olha, o melhor Parlamento Juvenil que já teve. E aí eu sou muito direto, é o melhor Parlamento Juvenil não porque nós preparamos a programação que tentou ser a melhor de todas, mas porque é o melhor grupo que já passou. Esse grupo é encantador, inspirativo, oxigenou o parlamento e acho que o processo eleitoral fez com que a gente pudesse, além da capacitação, trazer jovens que realmente queriam estar aqui, que demonstraram querer realmente ter o lugar deles na história. Pela primeira vez a gente fez as inscrições de maneira online, né, o que possibilitou a gente ter um perfil muito claro, um mapa do estado por completo, 515 candidatos, né, com municípios que inclusive tiveram eleições muito disputadas. Duque de Caxias, por exemplo, teve 84 candidatos, né, e cada um por município passou depois do primeiro e do segundo turno, porque a eleição é realizada em 2 turnos, no primeiro turno dentro das próprias escolas, no segundo turno, se necessário, se tiver mais concorrentes de outras escolas do município. E aí vem o representante do município que tem que passar por uma capacitação, fase essa que eles foram preparados nas regionais, e depois da capacitação a gente chega na semana de culminância. Ou seja, o Parlamento Juvenil, na verdade, não é só nessa semana que aconteceu. Ele começa desde lá da fase de mobilização, com o Guilherme, por exemplo, que é ex-parlamentar, que nos ajudou demais nessa fase de sensibilização, de demonstrar, olha, é bacana, participe. E a gente chegou ao número de 82 parlamentares juvenis, né, que estão essa semana estiveram aqui nessa semana na Alerj, exercendo o dia a dia de um deputado, e é isso que eu queria falar com vocês. A Lara enfrentou uma outra concorrência, foram 10 concorrentes, porque ela foi eleita presidente, né, Lara, dessa edição. Como é que foi isso? Esse ano, assim que eu me inscrevi, eu já tinha a ideia de tentar a presidência do parlamento. Foi uma experiência muito boa, foi bem cansativo também, mas vale a pena. Eu concorri com outros 10 candidatos, tive 25 votos e fiquei como presidente do Parlamento Juvenil. E foi ótimo, esse ano principalmente, foi bem realista, a gente participou bem da realidade mesmo, do que um presidente do Parlamento Juvenil faz, ele tem que tomar decisões e o deputado Anderson fez com que isso ficasse bem evidente. O que você achou mais difícil durante a semana como presidente? O mais difícil realmente é você tomar decisões que vai afetar todos os parlamentares, né? Todos eles vão ter que seguir aquelas decisões que são tomadas pela mesa diretora. São muitas ideias, né, deputado, que eles, enfim, querem contribuir não só para o município, mas para a população toda do estado. O que o senhor ouviu deles durante essa semana? Foi muita questão ligada à educação, saúde? Esse parlamento, o Parlamento Juvenil tem uma característica muito diferente do Parlamento Real, no sentido de que no Parlamento Real a gente tem muitas representações da capital, né, de uma realidade de região metropolitana. O Parlamento Juvenil, como tem representação de cada um dos 92 municípios do estado, e até para explicar às pessoas, por que tem 82, né? Porque ao longo desse processo, alguns não participam das capacitações, o eleito não vem, o suplente não vem. Tem o caso de Macaé, por exemplo, que no dia do Parlamento Juvenil, no dia que eles estavam vindo para o Rio, ele passou mal, né, com suspeita de dengue, não pôde vir para o Parlamento Juvenil, apesar de ter participado de todo o processo, e já me chamava a atenção porque era um dos destaques da capacitação, mas infelizmente não pôde vir. Então acontece uma série de situações que a gente tem que resolver uma a uma. Agora, esse parlamento tem a característica da diversidade que é o estado do Rio de Janeiro, um estado que tem sotaques, né, um estado que tem ali na proximidade
com a divisa do Espírito Santo ou de Minas Gerais, esse sotaque próximo, ou na divisa com São Paulo, né, isso é muito interessante. E eles têm, assim, os projetos de leis, a maioria é na área de educação, porque é o que eles vivenciam no cotidiano, mas tem muitos projetos na área de saúde, na área de inclusão, na área de quebra da intolerância religiosa ou de gênero, ou seja, isso é muito interessante e teve falas assim que eu confesso, eu vou me apropriar delas para falar na tribuna e para usar aqui no parlamento. Eles me influenciaram absurdamente. É uma troca, né, deputado? É uma troca, você quer ensinar, de repente aprende muito mais. Teve uma experiência que eles vão poder contar melhor do que eu, que foi com a Geisa do Fórum de Desenvolvimento, que foi assim algo para mim incrível, né? A confiança que foi gerada entre eles e entre nós todos é algo assim que eu me emocionei, né? E todos aqui se emocionaram. E a gente passou a fazer parte realmente de uma... Quem dera se o Parlamento Real fosse assim. Luiz, queria que você falasse dessa experiência, então, dessa capacitação de liderança, né? O que isso trouxe de contribuição para você? Realmente, como o deputado Anderson falou, o Parlamento Juvenil ele não acontece somente nessa semana. Ele é uma experiência que nós vamos levar para a vida toda. Nós fizemos vários cursos, como curso de oratória, por exemplo, e é uma coisa que vai, com certeza, intensificar muito a nossa experiência no futuro. Vai ser uma coisa que vai contribuir muito. E nós somos seres políticos, né, segundo Aristóteles, e nós precisamos realmente exercer essa política. Nós precisamos, com certeza, acompanhar o trabalho de todos os deputados, de todos os nossos representantes realmente, porque quem elege eles somos nós. É basicamente isso. Você falou do curso de oratória, né? Para um parlamentar, né, é importante essa questão de saber se expressar para tentar convencer, né, quem tá assistindo das suas ideias. Eu queria falar com o Antônio agora. Como é que foi esse curso de oratória, Antônio? Olha, realmente é um curso bem particular e ter a possibilidade de fazê-lo, né, de estudá-lo, durante essa semana que a gente já está tendo tantas atividades interessantes e a gente ainda tem a oportunidade de fazer um curso de oratória. Então é realmente uma experiência ímpar você estar em contato com um profissional da área, super bem capacitado e super bem treinado para poder te passar o melhor possível nessa questão de oratória que é tão importante, né? Não só na vida de um deputado, mas na vida de qualquer cidadão que quer se impor. Você tinha dificuldade, assim, que você de repente conseguiu resolver ontem? Ele não tem, né, deputado? Antônio é bem comunicativo. Todos os que estão aqui, os 5 que estão aqui, são bem comunicativos. Que bom, né? Mas aqui é isso, aqui são 5, são 82, os né? 82, mas muita gente aprendeu. Teve uma atividade lá super difícil. Como foi, Antônio? Que isso. Eu fiquei observando lá, pouca gente conseguiu fazer, né? Não, Que, como claro. Meu nome é o Anderson e eu não deixo minha voz cair, não é isso? Exatamente. A gente teve diversos exercícios. Para trabalhar o tom da voz. Isso. A gente teve diversos exercícios lá para trabalhar o tom da voz, postura, e até mesmo a forma de você falar perante um público, que foi bem legal. Uma experiência bem gratificante. E além do trabalho de parlamentar, eles também tiveram visitas pelo estado do Rio de Janeiro, né? Muitos são do interior, é a primeira vez que estão conhecendo. Eles foram ao Maracanã e ao Palácio Guanabara, é isso? Isso, não, e teve mais. Eles foram ao Maracanã, né, tiveram a possibilidade de ir até a locais que na visita normal não é permitido, e aproveito para agradecer a Secretaria de Juventude e também ao consórcio do Maracanã que permitiu essa possibilidade a eles. Eles também foram ao Palácio Guanabara, tiveram um encontro com o vice-governador do estado, Francisco Dornelles, que inclusive respondeu perguntas feitas por eles. E tivemos também a possibilidade, além do Palácio Tiradentes, é claro que eles tiveram a visita guiada ao Pão de Açúcar. Mas aí é uma questão interessantíssima, porque eu mesmo, né, nunca subi o Pão de Açúcar, subi o Pão de Açúcar pela primeira vez com eles. Né? Então, quer dizer, é uma experiência que realmente... o Parlamento Juvenil ele não é só a experiência de deputado, mas a gente buscou nesse ano dar a eles a possibilidade de cursos, para até a experiência profissional, para o currículo deles, e essas visitas guiadas, essa parte turística, no sentido de que eles possam realmente ter essa experiência de capital, de cidade grande. Para você ter ideia, dos que não vieram, né, desses 10 municípios que não vieram, muitos desistiram porque os pais e a própria pessoa falaram assim, eu tenho medo de cidade grande, tal, essas coisas do tipo. A gente compreende, mas é por isso que a gente fortalece essa busca. Agora, eu não sei se sou eu que vou ser o coordenador do ano que vem, mas acho que ano que vem a gente tem que, inclusive, numa quadra de escola de samba, na Mangueira, para conhecer também o outro lado também do Rio, outras realidades. Lara, como é que foi esse encontro com o vice-governador Francisco Dornelles? O que você achou? O encontro foi bem interessante, o vice-governador foi bem
receptivo, ele respondeu perguntas, foi muito atencioso, no final tirou foto com o pessoal. Ele deixou uma mensagem também muito interessante pra gente. Ele disse que a gente só deve entrar na política se tiver algo a acrescentar, e não porque você precisa da política. Eu acho que isso vai refletir muito no que a gente aprendeu. São lições que eles foram levando ao longo da semana. E cada um, né? vai captando uma mensagem aqui a colar, né? Eu, particularmente, por exemplo, naquela experiência do fórum, quando eu ouvi várias histórias, eu captei ali várias questões, né, das vivências deles para questões que eu tenho que pensar, que eu tenho que analisar em projetos de leis, defesas que já faço e intensificar essas defesas, porque o ditado é verdadeiro, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E aí, quando você é afetado, quando o afeto de uma pessoa te afeta, você se torna tão parte integrante daquilo que você sai daquele comodismo e busca exatamente uma alteração de realidade, uma alteração de mundos particulares, né? E a gente precisa fazer essas mudanças. E eu queria que todo deputado dessa casa pudesse ter tido a experiência que tive nesse contato com cada um deles. A Larissa também está aqui com a gente, ela é de Campos, né, Larissa? É cantora. Olha, descobrem novos talentos também. Muitos talentos, gente, mas são muitos os talentos. É mesmo? Impressionante. Larissa, dessas visitas que vocês fizeram, qual que te marcou mais? O Maracanã você já conhecia? Não conheci o Maracanã e foi muito legal, porque eu particularmente nunca tive interesse por futebol, nada disso. Mas depois que eu entrei lá, que eu conheci, nossa, eu tô apaixonada. Quero voltar outras vezes com a minha família e vai ser diferente, com certeza, porque estar com essas pessoas aqui, cada um de uma cidade diferente, a gente vê muita coisa, ouve muitas histórias, conhece, é sempre inovador. É importante destacar essa convivência durante a semana, porque eles vêm até a Alerj, fazem esses trabalhos dos deputados, mas aí quando voltam para o hotel, a conversa continua, né? Então a troca de ideias, esse mailing profissional, né, que pode-se dizer que tá sendo feito desde já, né? É muito intenso, é tudo muito intenso, né? E ao mesmo tempo, como é uma semana só, a gente tenta experimentar isso. Dorme pouco, né? Dorme bem pouco, dorme muito pouco, para poder ter cada tempinho é sagrado nessa relação, né? E eles fazem relações assim, não vou falar dos namoros. Clima de amor no ar também. Isso é bom, né? Mas eles são jovens e a sociedade está muito raivosa, a sociedade precisa de mais amor mesmo, né? Com prudência, é claro. Mas é bacana, porque a relação humana, ela está muito esquecida, né? A gente está esquecendo de ver o outro, de perceber o outro. E quando a gente vê jovens percebendo uns aos outros, a gente passa a voltar a ter fé nessa sociedade, nessa vida em sociedade. É uma troca também de experiência de vida, né? Que cada um já passou. E aí não tem nada a ver com idade, muitas das vezes. Às vezes tem uma pessoa que tem 16, 17 anos e tem, assim, experiências de vida que se trocam. E muitas das vezes se assemelha. Eu me lembro do discurso do Luiz, né? Logo, não sei, foi na defesa do projeto dele, que eu me identifiquei prontamente, né? Porque ele estava falando que ele é feminista, né? Por conta da mãe dele, que já é falecida, né? Isso, Luiz. E eu, na hora, me tocou, porque minha mãe também é falecida. E aí você percebe que histórias diferentes, mas muitas questões vão se interligando, muitas questões vão se casando, né? E se política é mobilização de afetos, quando esses afetos se mobilizam num lugar comum, caramba, a gente transforma o mundo. É realmente muito bacana essa troca de experiências, né, deputado? A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já.